pessoal, tudo bem? Grande abraço a todos, a todas. Vamos juntos para o nosso planejamento de trabalho deste sábado, dia 1º de abril de 2023. Mas não vai ter mentira aqui não, né? Todos os dados são verdadeiros. Pois é. Então vamos começar pelo campeonato alemão, a Bundesliga. Estamos de volta, né? Depois da data FIFA. Os campeonatos europeus estão em ação. Os campeonatos estaduais também na reta final de seus estaduais, e vamos detonar aqui para vocês esses resultados. Vamos lá, esses retrospectos e prognósticos também para esses jogos do sábado. No domingo faremos um vídeo especial somente para os jogos do domingo. Então vamos começando, Bundesliga, 10h30 da manhã, jogo empolgante. União Berlim e Stuttgart. Aí o seguinte, União Berlim, terceiro lugar na classificação, ali na zona de classificação para a Champions League do próximo ano, 48 pontos em 25 jogos, 38 gols marcados, 28 sofridos. Você tem do outro lado o Stuttgart, no outro lado da tabela, último lugar, 18ª posição, 20 pontos ganhos em 25 jogos, são 29 gols marcados, 42 sofridos. Em relação à União Berlim, nos seus últimos jogos, vitória em cima do Frankfurt por 2-0, derrota para o Royal Union pela Liga da Europa por 3-0, empate com o Wolfsburg fora de casa por 1-1, em casa empatou com o Royal Union pelo jogo de ida da Liga Europa, 3-3, acabou sendo eliminado, e um empate com o Colônia por 0-0, esse jogo também em casa. Já a equipe do Stuttgart vem de vitória em cima do Heidenheim por 2-0, uma derrota para o Wolfsburg por 1-0, empate com o Frankfurt por 1-1, uma derrota para o Bayern por 2-1 e derrota para o Schalke 04 por 2-1. Nos últimos confrontos, tivemos o ano passado 2 confrontos pelo menos entre Stuttgart e União Berlim. Em casa, o Stuttgart perdeu para a União Berlim por 1-1, União Berlim recebeu o Stuttgart, empatou por 1-1. Tivemos também em 2021 2 jogos, mando de campo do Stuttgart, empate 1-1, mando de campo do União Berlim, vitória do Berlim por 2-1. Em 2021, confronto com empate, Stuttgart 2, União Berlim também 2. Melhor aposta aqui, óbvio que o União Berlim é favorito, mas o campeonato alemão sabe como é, né? Campeonato alemão, Bundesliga com muitos gols, você pode arriscar 1,5 gols, pode ir também de ambas marcam nessa partida da Bundesliga. 11 horas, nós temos a Liga Jupiler, Bélgica, vamos ter o confronto entre Seraing e Ghent. O Seraing na última colocação, com apenas 30 pontos ganhos, são apenas 5 vitórias, 26 gols marcados e 58 sofridos. Uma equipe que leva muitos gols. Recebe o Ghent. O Ghent está ali na 4ª colocação, zona de classificação para as competições europeias. Em 30 jogos acabou somando 51 pontos ganhos. Em relação ao Seraing, deixa eu só refazer aqui, em 30 jogos, o Seraing somou apenas 19 pontos, tá? 19 pontos. O Ghent tem 51. Coloque aí 42 pontos a mais, é isso? 32 pontos a mais da equipe do Ghent em cima do Seraing. São 15 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, 56 gols marcados, 34 sofridos. A equipe do Seraing vem de empate com o Metz da França, num amistoso por 1-1. Antes, derrota para o Saint-Truiden por 2-1, derrota para o Antwerp por 2-0, e aí sofreu derrota ainda para o Cercle Brugge por 3-2 e derrota para o Mechelen por 2-0. Você vê o saco de pancadas que é o Seraing na competição, né? O Ghent vem de vitória em cima do Eupen da Suíça por 3-0, vitória em cima do Başakşehir da Turquia por 4-1, 6-2 a vitória em cima do Verenigde, uma goleada, empate com o Başakşehir por 1-1 e vitória em cima do Anderlecht por 1-0. Vamos aos confrontos diretos. 2 confrontos em 2022. Em outubro, uma vitória do Ghent por 2-1, antes uma goleada do Ghent por 4-0. Tivemos em 2021 um empate por 0-0, em 2020 vitória do Ghent por 2-1. Então o Ghent parte como favorito, apesar de jogar fora de casa. Você pode cercar aí com dupla chance, ou empate não tem aposta, ou ainda entrar no mercado de gols observando essa partida entre Seraing e Ghent. Vamos destacar também o campeonato espanhol, La Liga. O jogo entre La Liga 2, na 2ª divisão do campeonato espanhol, Racing Santander e Burgos, 11 da manhã. Racing Santander na 17ª colocação, também próximo ali à zona do rebaixamento, com 38 pontos ganhos em 33 jogos, 26 gols marcados,
30 sofridos. O Burgos está na 8ª colocação, está na parte de cima da classificação. 46 pontos em 33 jogos, tem 25 gols marcados, 22 sofridos. O Burgos joga seu último jogo, derrota para o Ibiza por 2-0, antes o empate com o Gijón por 0-0, derrota para o Eibar por 1-0, derrota para o Granada por 3-0 e empate com o Saragossa por 0-0. Já a equipe do Racing Santander vem de derrota para o Levante, 1-0, o Levante está na parte de cima da tabela, inclusive ganhou seu jogo ontem. O Lugo empatou com o Racing Santander, Racing jogou fora de casa, em casa o empate com o Huesca por 1-1, antes uma vitória em cima do Málaga por 1-0, uma vitória em cima do Andorra por 2-1. Confrontos diretos, o ano passado tivemos 2, derrota do Racing em casa para o Burgos por 1-0, outra vitória do Burgos como mandante, vencendo por 2-1, antes ainda o empate por 0-0 em 2021, outro confronto no distante 2018, empate por 1-1, em 2017 vitória do Racing por 1-0. O que é que você pode trabalhar aqui? Racing e Burgos no melhor momento, Burgos jogando em casa, dá para arriscar aí o Burgos como favorito, né? Cravar o Burgos ou ainda arriscar o Burgos com o empate. O empate não tem aposta ou ainda dupla chance. Vamos destacar também o campeonato francês. Ao meio-dia, Ligue 1 apresenta Auxerre e Troyes. O Auxerre é uma disputa na parte de baixo da tabela. Você sabe, já falamos aqui, gostamos desses confrontos, mesmo que seja na parte de baixo da tabela, porque aí dá um sentido de igualdade. Você pode apostar ou ambas marcam, não posso dizer de forma tranquila, mas de forma um pouco mais convincente, né? Porque você equivale aqui as defesas com os ataques. O Auxerre é 17º lugar em 28 jogos, 23 pontos. O Troyes, 28º lugar com 21 pontos ganhos. O Auxerre marcou 23 gols, sofreu 51. Perceba, quase o dobro de gols sofridos. O Troyes, 38 gols marcados, 61 sofridos. Também quase que o dobro de gols sofridos. Quer dizer, duas defesas bastante sofridas na competição. O Auxerre vem de derrota para o Strasbourg por 2-0, empate com o Rennes por 0-0, empate com o Nice por 1-1, vitória em cima do Lorient por 1-0 e vitória em cima do Olympique de Lyon. Foi uma grande surpresa, né, quando venceu por 2-1 lá no mês de fevereiro. O Troyes vem de empate com o Brest por 2-2, antes derrota para o Lorient por 2-0, empate com o Mônaco por 2-2, derrota para o Ajaccio por 2-1 e derrota para o Montpellier por 1-0. Nos confrontos diretos, em 2022, 2 partidas, empate com o mando de campo do Troyes por 1-1, vitória do Auxerre por 1-0. Em 2021, o Troyes venceu por 3-1. Também outro jogo, em 21, vitória do Auxerre por 1-0. Em 2020, vitória do Auxerre por 2-1. Aqui você pode arriscar um gol e meio, se for um pouco mais ousado, 2,5, ficar na esperança de ter ali um 2-1 ou 3-0, mas ambas marcas estão valendo aqui também para esse jogo, Auxerre e Troyes. Vamos destacar o campeonato inglês e o Arsenal entra em campo, hein? O Arsenal recebe o Leeds neste sábado, um jogo que é empolgante pela forma como o Arsenal tem jogado, principalmente em seus domínios. A equipe do Mikel Arteta, com 28 jogos realizados, somou 69 pontos, está aí na liderança da Premier League. São 22 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, 66 gols marcados, uma máquina de fazer gols, 26 gols sofridos. A equipe do Leeds, no meio da tabela, na 14ª colocação, em 27 jogos, 26 pontos. 6 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, com 35 gols marcados e 44 sofridos. Vamos partir aqui para os confrontos entre Arsenal e Leeds. Tivemos o ano passado, vitória do Arsenal fora de casa, 1-0. Outra vitória do Arsenal no mês de maio por 2-1. Antes, o Leeds recebeu o Arsenal em 2021, perdeu por 4-1. Outro jogo de 2021, vitória do Arsenal por 2-0. Vitória do Arsenal também em 2021 por 4-2, jogando em casa. Então, o que é que você percebe? Um amplo domínio, pelo menos nesse confronto, desses últimos 5 jogos do Arsenal em cima do Leeds. Os últimos jogos do Arsenal, 4-1 no Crystal Palace, vitória. Derrota para o Sporting de Portugal por 2-1. Uma vitória em cima do Fulham por 3-0. Empate com o Sporting por 2-2. E vitória do Arsenal em cima do Bournemouth por 3-2. Em relação ao Leeds, vem de vitória em cima do Wolverhampton, campeonatos europeus, né?
4-2 em cima do Wolverhampton, vitória fora de casa. Empate com o Brighton por 2-2, vitória em cima, derrota para o Chelsea por 1-0, jogando fora de casa. Derrota para o Fulham por 2-0, vitória em cima do Southampton no mês de fevereiro por 1-0. Amplo favoritismo do Arsenal jogando em casa, você pode trabalhar gols. Tem uma curiosidade, o Arsenal marca muito no primeiro tempo, o Arsenal vai para cima. O que é que o Arteta quer do seu time? Pressão total, e desde o primeiro tempo o Arsenal já está em cima. Se for um pouco mais ousado, você pode arriscar aí gol no primeiro tempo, né? E pode também, óbvio, colocar um gol e meio, 2,5, se bem que as casas estão pagando bem baixo, justamente por essa probabilidade ou possibilidade do Arsenal fazer muitos gols em seus jogos. Vamos destacar também a Championship, a segunda divisão do campeonato inglês. 11 da manhã tem Norwich e Sheffield. O Norwich é o 7º colocado com 57 pontos. Em 38 jogos tem 16 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. 52 gols marcados, quer dizer, tem um ataque que faz gols. A defesa tomou 41. O Sheffield é o vice-líder da competição, atrás apenas do Burnley, que na sexta-feira derrubou muita gente, hein? O Burnley acabou empatando em casa com o Sunderland. O Burnley é líder disparado com 84 pontos. O Sheffield é segundo lugar com 70, tem 21 vitórias, 7 empates e 9 derrotas em 37 jogos. São 58 gols marcados, 33 sofridos. Nos últimos confrontos, o ano passado, empate entre Sheffield e Norwich por 2-2. Em 2020, vitória do Sheffield jogando em casa por 1-0. Em 2019, mais uma vitória do Sheffield por 2-1 fora de casa. Um empate em 2019, 2-2. 2018, vitória do Sheffield por 2-1. Então o Sheffield parte aqui como favorito. Você pode também observar e trabalhar os gols dessa partida entre Norwich, lembrando que o Norwich joga como mandante, contra o Sheffield pela 38ª rodada da Championship, o campeonato inglês da segunda divisão. E aí vem um campeonato que eu gosto muito de acompanhar, por incrível que pareça, pode parecer excêntrico, mas é o campeonato da Estônia. É um bom campeonato de se trabalhar, a Mestre Liga. Nós temos um jogo neste sábado, válido pela 4ª rodada, a partir das 13 horas, o confronto entre Naujo e Narva. Aqui é o seguinte, o Narva é o último colocado. A competição teve início agora há pouco, mas já são bem definidas ali as posições das equipes, né? Baseado em campeonatos anteriores. O Narva, em 3 jogos, sofreu 3 derrotas, marcou apenas 1 gol e sofreu 9. Enquanto que o Kaujo, que joga em casa, em 3 jogos teve 1 vitória e 2 empates, está invicto. Marcou 3 gols, sofreu 2. Dando uma observada aqui nos últimos confrontos entre Kaujo e Narva, houve empate por 0-0 com o mando de campo do Kaujo. Em 2022, Narva e Kaujo ficaram no 0-0. Também em 2022, vitória do Narva por 2-1, empate por 1-1. E em 2022 ainda, foram 4 confrontos em 2022, vitória do Kaujo por 1-0. Pelo momento, por jogar em casa, por estar bem na tabela, o Kaujo parte como favorito, mas é bom você cercar. Como você pode perceber, é um confronto de poucos gols, então uma dupla aposta, uma dupla chance, marcando o Kaujo, então empate, não tem aposta. E aí vamos partir para um jogão do campeonato italiano, a partir das 13 horas, a bola vai rolar para Inter de Milão e Fiorentina, jogo válido pela 8ª rodada. A Inter na 3ª colocação com 16 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, 50 pontos ganhos, 47 gols marcados e 31 sofridos. A Fiorentina também 27 jogos, mas tem 37 pontos, é 9º lugar, com 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, 32 gols marcados, 31 sofridos. Agora vamos dar uma olhada nos últimos jogos. Inter de Milão perdeu em casa para a Juventus por 1-0. Empate com o Porto pela Champions por 0-0 em Portugal. E aí a derrota para o Spezia, que foi uma grande surpresa, né, no dia 10 de março. A derrota por 2-1. Antes, vitória em cima do Lecce por 2-0 e derrota para o Bologna por 1-0, que mostram a instabilidade da Inter de Milão. A Fiorentina, seus últimos confrontos, vem de vitória em cima do Lecce por 1-0. Antes, goleada em cima do Sivasspor da Turquia por 4-1. Vitória em cima da Cremonese por 2-0.
vitória em cima do Sivasspor por 1-0 e vitória em cima do Milan por 2-1. A gente não pode desprezar aqui a campanha da Fiorentina, pelo menos nos últimos 5 jogos. Confrontos diretos, ano passado, um jogo de muitos gols, vitória da Inter fora de casa por 4-3, um empate Inter e Fiorentina 1-1, antes vitória da Inter por 3-0, em 2021 vitória da Inter fora de casa por 2-0, vitória da Inter de Milão em 2021 por 2-1. Nessa partida, apesar de você observar a camisa, a tradição, posição na tabela, mostrando a Inter à frente, mas é uma equipe que tem muita estabilidade nessa temporada. Então vamos trabalhar em gols nesse jogo. Inter de Milão e Fiorentina, fica à sua disposição a forma como você vai trabalhar, como você vai projetar. 15 horas, Países Baixos. Dá uma curiosidade, né, você falar Países Baixos, sabendo que passou a vida toda falando Holanda, mas são novos tempos, é uma reivindicação dos próprios holandeses. Então, Campeonato dos Países Baixos, a partir das 3 da tarde, o Nijmegen recebe o PSV Eindhoven. PSV é um dos gigantes dos Países Baixos, terceiro lugar em 26 jogos, somou 53 pontos. São 67 gols marcados, é o segundo melhor ataque, atrás apenas do Ajax, 31 sofridos, 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Nijmegen é o oitavo lugar, em 26 jogos tem 7 vitórias, 13 empates, é a equipe que mais empatou na competição, 6 derrotas, 35 gols marcados, você vê quase que a metade de gols marcados pelo PSV, e sofreu 26, tem 34 pontos na competição. O Nijmegen, nas últimas partidas, vem de vitória em cima do Valvik por 3-1, empate com o Utrecht, jogando em casa por 2-2, derrota para o Ajax por 1-0, profundamente normal, vitória em cima do Volendam por 3-0 e antes uma vitória fora de casa em cima do Excelsior por 3-0. O PSV vem de empate com o Vitesse por 1-1, goleada em cima do Cambuur por 5-2, antes uma vitória fora de casa em cima do Valvik por 1-0, vitória em cima do Den Haag por 3-1, vitória em cima do Twente por 3-1. É óbvio que o PSV aqui é o grande da história, mas joga fora de casa. E vamos dar uma observada nos confrontos. Jogando em casa, no ano passado, o PSV venceu duas, 3-0 e 3-2. Antes, vitória do PSV, mesmo fora de casa, mas um pouco mais apertado. O placar foi 2-1. Jogando em casa, em 2017, vitória do PSV, 3-1. Em 2016, uma goleada fora de casa, 4-0. Mercado de gols parece atrativo. Se você quiser apostar aqui no favorito, mas cercando, né, com a dupla chance, ou ainda empate não tem, aposta pro PSV Eindhoven. E aí chegamos ao Brasil. 16 horas temos decisão do Campeonato Alagoano, Asa e CRB. Primeiro jogo, estádio Coaraci da Mata Fonseca. O Asa está forte, mas óbvio que o CRB é o grande da história, né? O Asa vem de vitória em cima do Muricy nas semifinais por 1-0, jogando em casa. Fora de casa, um empate por 1-1. Antes, pela Copa do Brasil, um empate com o Goiás por 1-1. Perdeu para o Cruzeiro de Arapiraca, né, no confronto local por 2-1 e venceu o Aliança por 2-0. Fez uma ótima campanha na primeira fase, tanto que se credenciou para as semifinais e está aí junto com o próprio CRB, que é finalista, e também o Muricy. E o Coruripe, né, que foi o adversário do CRB nas semifinais. O CRB vem de derrota para o Sport, foi eliminado pela Copa do Nordeste, 4-0 na Ilha do Retiro. Antes, derrota para o Bahia por 3-0. Aí o choque de realidades, né, dos alagoanos com o Sport e com o próprio Bahia, que não vem num ano tão bom assim. Pelas semifinais do Alagoano, vitória em cima do Coruripe por 3-1, goleada em cima do Operário do Mato Grosso do Sul pela Copa do Brasil por 5-0. E antes, a vitória em cima do Coruripe, também pelas semifinais, fora de casa por 3-2. Dos últimos confrontos, esse ano, o CRB já venceu o Asa no Coaraci da Mata Fonseca por 2-1 na fase inicial, na primeira fase. Antes, também do Coaraci da Mata Fonseca, ano passado, vitória do CRB por 2-0. No Rei Pelé, vitória do CRB por 2-1. Aí, em março do ano passado, há exatamente um ano, no dia 8, o CRB sofreu uma goleada para o Asa por 4-1. Em 2021, vitória do CRB no Rei Pelé por 2-1. As casas estão pagando bem equilibrado, em média 2,94 pro Asa, 3 pelo empate, 2,32, favoritismo muito leve para o CRB, 2,32 contra 2,94.
Então o bom aqui é cercar, pode-se trabalhar com gols, é um jogo decisivo, o Asa joga em casa, quer fazer o seu placar, né, para ter uma certa tranquilidade e conforto para o jogo da volta. Bom mercado para gols aqui, Asa e CRB, 4 da tarde, primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano. 16 horas, vamos para o Campeonato Cearense. Deixa eu somente passar aqui à frente. Campeonato Cearense, como destaque, mais um Ceará e Fortaleza. Dessa vez o mando de campo do Fortaleza, o que não muda nada, né? O jogo é na Arena Castelão, o que torna bem neutro o estádio. Fortaleza e Ceará decidindo o Campeonato Cearense 2023. Últimos jogos do Fortaleza, derrota para o próprio Ceará na quarta-feira passada pela Copa do Nordeste por 3-2, era semifinal, o Ceará agora é finalista, decide com o Sport em 2 jogos, primeiro em Fortaleza e o segundo na Ilha do Retiro. Fortaleza está fora da competição. Bom lembrar, terminou o jogo com 1 a menos, o Thiago Galhardo foi expulso. O Fortaleza antes goleou o Ferroviário por 4-0, goleou o Santa Cruz no Arruda por 4-0, 4-0 também em cima do Ferroviário, é outro 4-0, hein? E antes havia perdido a classificação na Libertadores da América, quando foi derrotado pelo Cerro Porteño por 2-1. Fortaleza foi derrotado pelos paraguaios, tanto em Assunção quanto em Fortaleza. Já a equipe do Ceará vem de vitória em cima do Tricolor do Psi por 3-2. Antes, vitória em cima do Sergipe pela Copa do Nordeste 3-1. Copa do Nordeste, vitória em cima do Atlético de Alagoinhas 3-1. Vitória na semifinal do Cearense 2-0 em cima do Iguatu. E antes o empate com o Ituano pela Copa do Brasil por 1-1, jogo no Novelli Júnior, mas nos pênaltis deu o Ituano, o Ceará está fora da competição. Olha os confrontos, esse ano só deu Ceará até agora, 3-2 no dia 29, na quarta-feira passada, 2-0 vitória do Ceará no dia 5 de março, antes em fevereiro uma vitória no primeiro confronto desse ano, 2-1 pró Ceará. O ano passado, em agosto, a vitória do Fortaleza por 1-0 e outra vitória do Ceará no 13 de julho. Particularmente, para mim, isso não transforma o Ceará em favorito. Muito pelo contrário, acirra ainda mais o clássico. É óbvio que o Fortaleza vai correr atrás dessa história, está vivo, são duas grandes equipes, muito bem montadas, que jogam muito bem através do pensamento de seus treinadores. Aqui é um jogo para gols. Fortaleza com certeza vai sair para jogo, foi eliminado pelo próprio Ceará pela Copa do Nordeste e óbvio que vai correr atrás e vai tentar sair na frente. E o Ceará também, que tem jogadores aptos, só vê na quarta-feira passada, nesse confronto, o quanto foi importante a participação do Eric, por exemplo, jogador formado nas divisões de base do Náutico, jogador rápido, acabou sofrendo o pênalti que ocasionou o primeiro gol da equipe do Ceará. 16h30, Campeonato Português, Liga Portugal, confronto entre Sporting e Santa Clara. O Sporting na quarta colocação, 50 pontos ganhos, um jogo a menos que Porto, Benfica e Braga, tem 16 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. 49 gols marcados, 23 sofridos. Santa Clara na última posição da tabela, apenas 15 pontos em 25 jogos. 3 vitórias, 6 empates e 16 derrotas, 17 gols marcados, 38 sofridos. Vamos direto aqui para os confrontos. Em 2022, 2 jogos. Vitória do Sporting fora de casa por 2-1, goleada em casa por 4-0. Mais 2 jogos em 2022. Vitória do Sporting por 2-1, vitória do Santa Clara em janeiro do ano passado por 3-2. Em 2021, uma vitória do Sporting em cima do Santa Clara por 2-1. Aqui fica muito claro, né, o favoritismo da equipe do Sporting em cima do Santa Clara. Mas sempre é bom tomar cuidado, né? O que acontece de surpresas, né? Principalmente quando você tem esse confronto. Líder com o último colocado. Mas é um jogo bom para você trabalhar. E finalizando com o Campeonato Mineiro, início da decisão, primeira partida, América e Atlético. O América muito forte nesse início de ano, preparando uma boa equipe, né, através do Wagner Mancini para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Últimos jogos do América, 2-1 em cima do Cruzeiro pela semifinal, eliminando o seu rival. 1-0 em cima do Santa Cruz pela Copa do Brasil, no Independência. 2-0 no Cruzeiro, né, no outro confronto com a Raposa. Antes, uma vitória em cima do Tombense por 3-1. Empate com o Tocantinópolis fora de casa pela Copa do Brasil por 1-1. O Atlético Mineiro derrotou o Atlético na semifinal do Mineiro por 1-0. 3-1 em cima do Milionários e aí vai para a fase de grupos da Libertadores da América. Antes tivemos o outro confronto, a derrota do Atlético para o Atlético por 1-0.
empate com o Milionários lá na Colômbia por 1-1 e vitória em cima do Democrata por 3-0. Últimos confrontos. Nesse ano, houve empate por 1-1, empate em 2022 também por 1-1. No outro confronto de 2022, vitória do América por 2-1 e mais 2 confrontos em 2022. Uma vitória do Atlético por 2-1, um empate por 1-1. Como você pode notar, em todos os jogos, todos esses confrontos, temos um registro de ambos marcam. No mínimo, um gol para cada lado e aí o ambos marcam caiu bem. Pode dar diferente? Pode, mas são probabilidades grandes, duas equipes que jogam para vencer, duas equipes que têm uma rivalidade. Não podemos falar tanto em termos de grandes torcidas, mas a América tem a sua torcida fiel que acompanha nos seus jogos e deve acompanhar nessas finais também. Então são os nossos retrospectos e probabilidades, possibilidades para este sábado, dia 1º de abril. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se inscreva, ative as notificações, ative o sininho para receber as notificações. Comente, faça sugestões, participe aqui do nosso canal. Grande abraço e até a próxima!